Estudiosos internautas, vamos hoje ver o exercício número 10 da redação por recomposição, ainda tratando do determinante adnominal, determina o nome em forma de oração desenvolvida, que começa com pronome relativo e tem um verbo conjugado no seu interior. Mas o exercício aqui é um pouquinho diferente. Vejam bem, em cada período, isole a oração adnominal destacada, reedite a sua mensagem, a sua pequena mensagem, renominando o pronome relativo. Marque a opção que o faz corretamente. Está aqui o texto. Todos querem chegar ao alto escalão. Qual escalão? Aquele a que esse arquiteto chegou. Então, a que esse arquiteto chegou. O que quer dizer esta oração? Está aqui. A que esse arquiteto chegou significa, esse arquiteto chegou ao alto escalão. Não é este, o arquiteto chegou no escalão. Chegar é a, rege a. Então, é esta a correta. Vejam bem, ficou aqui, esse arquiteto chegou ao alto escalão. Vamos ver a próxima questão. O professor a quem consagramos grande respeito não aceita elogios. Qual é o professor que não aceita elogios? O professor não aceita elogios. E para determinar qual professor, usamos uma oração adnominal, uma oração adjetiva, que começa com pronome relativo porque é um determinante em forma de oração desenvolvida. Começa com pronome relativo e tem o verbo conjugado. Mas esse a quem consagramos grande respeito traz uma mensagem. E significa nós consagramos grande respeito ao professor. Esse professor pertence a outra oração, mas esse quem é pronome que representa o nome anterior. Então, aqui significa consideramos grande respeito para com o professor, não é. Aqui ao professor. Esse para com não era uma preposição que existia antes. Consagramos grande respeito ao professor. Simplesmente a preposição a combinada com o artigo o. Essa é a mensagem que existe aqui dentro desta oração em vermelho, que é uma oração adjetiva. Esta é a correta. Olhem ali, Próxima questão. A agência turística não divulgou o novo roteiro. Aquele roteiro. Pelo qual iríamos passar. Aquele roteiro. Então, pelo qual iríamos passar significa... iríamos passar no novo, não, é pelo, pelo qual. Iríamos passar pelo novo roteiro, significa esta oração em vermelho. Vejam bem, é a B. Ótimo. A formatura com que frequentemente sonho acontecerá no fim deste ano. A formatura acontecerá no fim deste ano. Que formatura? Aquela com quem frequentemente sonho. O que quer dizer? Qual é a mensagem que existe dentro dessa oração em vermelho, que é uma oração adjetiva, oração adnominal? Com que frequentemente sonho significa sonho frequentemente com a formatura. Sonho frequentemente com o fim do ano, é com a formatura. O antecedente dessa oração adjetiva é formatura. Formatura é trazido para dentro desta oração, porque isso aqui é outra oração. Então, sonho frequentemente com a formatura. Está aí, olha aqui. Avançar, a bala envenenada porque o presidente foi atingido foi examinada pelos peritos. A bala envenenada foi examinada pelos peritos. Qual bala? Sim, qual bala? Aquela pela qual o presidente foi atingido. Bom, mas a verdade é o seguinte, que isso aqui tem uma mensagem. É uma frase, é uma oração, tem verbo, diz alguma coisa. Porque o presidente foi atingido significa o presidente foi atingido pela bala envenenada. O perito foi atingido pela bala envenenada. Duas vezes. O presidente foi atingido. O perito foi atingido aqui, Então, aqui existe porque o presidente foi atingido. O presidente foi atingido. Esta aqui, é o antecedente
Observem aqui, o presidente foi atingido pela bala envenenada. Essa é a mensagem que está dentro desta oração em vermelho. Vamos à próxima questão. A cadeira, onde, podia ser em que, na qual o réu sentou, tinha dispositivo de segurança. Esta oração aqui determina qual cadeira, né? Aquela que tinha dispositivo de segurança, né? Mas qual cadeira? Aquela em que sentou. A cadeira onde o réu sentou, aquela cadeira tinha dispositivo de segurança. Oração adjetiva, começa com o pronome onde, podia começar com outros também, né? Com outros pronomes relativos, que seria este, ou na qual, seria em que, ou na qual. Então, nós temos esta oração em vermelho que determina o nome anterior. É uma oração adnominal, que começa com o pronome relativo. E ela tem uma mensagem dentro. Onde o réu sentou, significa o réu sentou na cadeira. O réu sentou na cadeira. Esse é aonde de maneira nenhuma. Esta aqui que é a correta. Ótimo. A página introdutória que você leu atentamente na tribuna era longa e pesada. Bom, a página introdutória era longa e pesada. Qual? Que você leu atentamente na tribuna, aquela página introdutória. Que você leu atentamente na tribuna. Na tribuna você leu atentamente a página introdutória, essa aqui. Na qual você leu atentamente na tribuna, não dá. Esta aqui, a página introdutória, a página introdutória em que, traduzindo significa, na tribuna você leu atentamente a página introdutória, porque este que é objeto direto e representa a página introdutória que vai ficar objeto direto aqui. Na tribuna, verbo de lugar, você é o sujeito, leu é o verbo, atentamente advérbio de modo, leu o que a página introdutória é objeto direto, já que esse que era objeto direto, ao renominar este que, nós colocamos página introdutória. E a correta, então, seria exatamente esta que já está marcado. 8. A fiscalização estadual fechou a empresa sobre a qual pesavam sérias denúncias. A fiscalização estadual fechou a empresa. Qual? Aquela sobre a qual pesavam sérias denúncias. Observem como a oração adnominal, a oração adjetiva, que começa com o pronome relativo, realmente determina o nome precedente. O pronome relativo, na hora de renominar, na hora de interpretar, a renominação traz para dentro da oração relativa o nome antecedente para interpretar ao menos. Pesavam sérias denúncias sobre a fiscalização, não. Pesavam sérias denúncias sobre a empresa, né? Sobre a qual pesavam sérias denúncias. Esta que é a B. Olha só, vamos para a 9ª questão. O inspetor que orientou a turma de concursando distribuiu o novo decálogo. O inspetor distribuiu novo decálogo. Qual inspetor? Aquele que orientou a turma de concursandos. Então, este que nós vamos renominar dentro desta oração, trazendo o nome antecedente para dentro desta oração, e vai ficar assim: o inspetor orientou a turma de concursando distribuiu o novo código. Esta aqui, olha aqui, o inspetor orientou a turma de concursandos. As leis às quais prestamos perene obediência são verdadeiramente democráticas. As leis são verdadeiramente democráticas. Quais leis? As quais prestamos obediência. Aqui, ótimo. Então, prestamos perene obediência à lei, às leis. Vai ter que ser esta aqui, Prestamos perene obediência às leis, plural, as quais, plural, é uma concordância
pronominal com o nome que ele representa, as leis. A concordância pronominal existe, a neopedagogia que observou isto e achou interessante ensinar porque é uma realidade que acontece na língua. Muito bem, então prestamos perene obediência às leis, esta é a correta. E vamos para a 10ª questão. Não, já terminamos, é essa a 10ª. Esta, acertamos tudo, minha gente. Então está ali, é claro, são explicações rápidas, mas vocês já tiveram outros exemplos já propiciados, né? E vocês certamente já começaram a entender o mecanismo do pronome relativo da oração adnominal, né? Que ajuda a interpretar. Parabéns por terem chegado até aqui, ter nos acompanhado e ter, acredito eu, ter entendido perfeitamente, né, o conteúdo da oração adnominal.